Um importante influenciador norte-americano, ele perguntou o seguinte, tentando defender o presidente Donald dessas acusações do Elinho Mosca de que o nome do presidente Donald estava nessa lista aí do Jefinho. O cara perguntou o seguinte: se o presidente Donald estivesse nessa lista e tivesse algo comprometedor ali, por que o Biden não divulgou essa lista durante os 4 anos em que ele esteve no poder? Não é nem porque o Biden também estava, ou nem porque o filho do Biden também estava. A grande questão é pessoas de todos os partidos, de todas as ideologias, de todas as visões do mundo, de todas as áreas do poder nos Estados Unidos, estavam nessa lista, ok? Então, por que o Biden não divulgou a lista? Porque os apoiadores do Biden, os bilionários que apoiaram o Biden, o Reid Hoffman, entre outros muitos poderosos, também estavam nessa lista. O Biden não podia liberar uma lista em que ele ia prejudicar o Donald, mas ele ia prejudicar os seus próprios bilionários apoiadores. E a gente sabe que tinha muito mais bilionários apoiadores da chapa Biden-Harris do que da chapa Trump-Vance, ok? Então, meus amigos, não tem como liberar essa lista, porque se você libera essa lista, você bota o teu nome na reta e bota o nome dos seus inimigos, mas dos seus amigos também. Então tá todo mundo pendurado nessa lista do Jefinho. É por isso que não tem como essa lista ser divulgada. Agora, a grande questão é que no meio dessa encrenca toda, Elinho Mosca parece que está querendo crescer. Elinho Mosca parece que está aproveitando essa encrenca para ele fazer a divulgação do seu novo partido. Um partido americano novo que vai tentar fugir dessa ideia de unipartido, né? Porque você sabe que nos Estados Unidos você tem dois grandes partidos, republicanos e democratas. Então, nessa ideia de você ter uma outra via, um outro caminho, Elinho Mosca está aproveitando para falar: olha, pessoal, o presidente Donald não divulgou a lista porque o nome dele está lá e ele está com o nome sujo na praça também. Então vamos aproveitar e vamos esquecer os democratas e esquecer os republicanos. Precisamos de um novo partido, um partido que irá de verdade trazer a essência do a essência do povo americano de volta. Só que, na verdade, meus amigos, quando você vai ver a proposta desse novo partido, o Partido Americano, segundo Elinho Mosca, você vai ver que essa proposta está mais na linha do o que o avô materno do Elinho Mosca fazia. Coisas que ele fazia que eram tão comprometedoras que levaram o avô do Elinho para o Chilindró. Para isso, meus amigos, a gente tem que entrar numa outra história sinistra. O Elinho Mosca está nada mais nada menos do que repetindo todo o plano perigoso do seu avô materno, que a gente sempre comenta aqui, que é o Joshua Norman Hadelman, ok? O avô do Elinho Mosca foi para o Chilindró exatamente porque ele estava envolvido num partido que era visto como um partido contra os princípios republicanos. E isso aí, meus amigos, deu um grande problema. Por que essa ideia do Elinho Mosca criar um partido novo é uma ideia altamente perigosa? Por quê? Por causa dessas mesmas ideias que ele defende, o seu avô materno foi para o Chilindró e teve que sair batido para a África do Sul. E aí você entende por que a família do Elinho Mosca, sendo de origem americana, ele nasceu na África do Sul. Nasceu porque o avô materno deu linha na pipa por causa desse monte de pepino aí nos quais ele se envolveu, ok? Então, meus amigos, a pergunta: qual é a relação do Joshua Norman Hadelman, o avô do Elinho Mosca que foi para o Chilindró, com as ideias do Elinho Mosca de hoje e com o partido que ele participava? O Joshua Hadelman, ele teve uma participação em 2 grandes movimentos. Primeiro, ele teve uma relação com o chamado ou a chamada Technocracy Incorporated. Isso aconteceu em 1936. A partir de 1936, o avô da Elon Musk se envolveu com esse grupo chamado Incorporação Tecnocrática. Ele foi líder proeminente desse grupo lá no Canadá, atuando como diretor de pesquisa entre 1936, aquela fase da Grande Depressão, né, depois da crise de 29, e o ano de 1941. Esse movimento ele foi fundado por um cara chamado Howard Scott, movimento tecnocrático, lá nos Estados Unidos. E o que eles propunham? Preste muita atenção que essa é a parte mais legal da aula. O movimento tecnocrático
do qual o avô do Elin participava, propunha a substituição da democracia representativa por um governo tecnocrático de cientistas e engenheiros. Ou seja, você, meu amigo, segundo essa proposta, não teria mais o poder de escolher o seu representante. A própria elite científica e tecnológica iria escolher quem eles quisessem. Isso é exatamente a linha do que a gente lê no livro do Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, nos livros A Quarta Revolução Industrial e no livro O Capitalismo de Stakeholder, ok? O capitalismo de stakeholder é exatamente a ideia de que as empresas não mais servem os seus acionistas, mas as empresas servem à sociedade. Ou seja, na prática, não são mais os representantes eleitos na democracia representativa que governariam, seriam as empresas através do seu trabalho de ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, meus amigos, obviamente, a proposta do movimento tecnocrático do avô do Elon Musk era uma proposta contra os princípios republicanos. Isso passou a ser visto como uma coisa subversiva e levou esse cara para o chilindró, ok? Então, eles queriam eliminar a ideia de você ter a democracia representativa, tirar de cena a ideia de você ter políticos representando o povo, tirar de cena também a própria ideia do sistema de preço e dos empresários. Ou seja, se você não tem empresários e não tem sistema de preço, e não tem a política propriamente dita, você tem uma tirania, tá? Então, o Joshua Hadelman, ele aderiu a essa visão durante a Grande Depressão, após ele perder a sua fazenda lá em Saskatchewan, lá no Canadá. Isso o levou a buscar soluções radicais para esses problemas econômicos e sociais da época, tá? Ele foi muito ativo na produção e distribuição de materiais do movimento, incluindo o documento Statement of Patriotism by Those Who Were Technocrats, que defendia a neutralidade do Canadá no segundo grande conflito mundial. E, além disso, esse documento foi considerado subversivo pelo governo canadense, levando à própria proibição do movimento tecnocrático no ano de 1940, tá? Hadelman, ele foi para o Chilindró em outubro de 1940 em Vancouver, no Canadá, o avô da Elon Musk, avô materno, acusado de pertencer a uma organização considerada pelos canadenses ilegal. Ele foi multado em $200 pela sua participação na circulação desse documento, tá? Só que aí, meus amigos, em 1941, ele se desiludiu com esse movimento tecnocrático, especialmente depois do movimento apoiar a União Soviética, né, durante a invasão à Alemanha, ao que contradizia suas posições anticomunistas. Tá? E ele renunciou ao grupo e buscou outras vias políticas. Quando você estuda sobre Joshua Hadelman, você vai ver que ele saiu do Partido Tecnocrata porque ele ficou chateado que o partido apoiou a União Soviética contra a Alemanha. Ou seja, se você tem um pouquinho de insight, você percebe que, na verdade, o avô do Elon Musk, ele era um declarado apoiador da Alemanha dos anos 30 e 40, ok? Isso aí te dá várias respostas sobre o que você talvez esteja pensando sobre o Elin e sobre o mundo. Você lembra que ele deu um tchauzinho meio estranho? Que o pessoal falou que era um tchauzinho lá da Alemanha? É estranho isso aí, você perceber. O próprio pai do Elon Musk, que não gosta muito da mãe, né? O pai se chama Elon Musk e a mãe se chamava May Hadelman, depois virou May Musk. O pai do Elon Musk, que é separado da mãe, ele aproveita para queimar o filme da mãe e ele fala: a minha esposa e o seu pai, o avô do Elinho, gostavam muito do que o pessoal estava fazendo na Alemanha naquela época, beleza? E aí, meus amigos, a grande questão: quando o avô da linha Mosca saiu do movimento tecnocrático, ele se integrou a que outro movimento? Aí que está a questão, aí que entra a ideia do partido. Após abandonar o movimento tecnocrático, Hadelman, ele fundou seu próprio movimento político. Ele tinha um movimento chamado Total War and Defense, ou seja, Guerra Total e Defesa, em que ele defendia a conscrição total para apoiar o esforço britânico no conflito, tá? Quando essa iniciativa não ganhou apoio, ele se juntou a um partido chamado Partido do Crédito Social do Canadá. Em 1943, ele se tornou vice-presidente da seção canadense em 1944, tá? E depois ele virou presidente nacional desse partido, beleza? Ele chegou também a concorrer sem sucesso a um cargo público pelo partido na eleição geral de Saskatchewan em 1948, representando a região de Yorkton, beleza? Agora, presta atenção, meus amigos.
você que conhece o meu trabalho, você que é uma pessoa esclarecida, você já ouviu falar muito na ideia de crédito social. E eu imagino que quase que a totalidade de vocês que estão assistindo essa aula nesse momento não gostam muito da ideia de crédito social. Então, vejam só como é que a ideia de crédito social é antiga e vejam só como o Elinho Mosca, assim como seu avô, ambos defendem o crédito social, tá? E defendem também a renda básica universal, que são conceitos que eles já tinham. Ao contrário do crédito, ao contrário da renda básica universal, o avô do Elinho Mosca, quando ele participava do movimento tecnocrático, eles defendia a ideia de crédito de energia. Crédito de energia e renda básica universal é igual sovaco e axila, meus amigos. É igual aipim e mandioca, é a mesma coisa, com nome diferente. Só que em vez de você dar um token para a pessoa poder usar naquilo que você obrigar, na verdade, você dá um crédito de energia, ok? Então, amigos, essa ideia do Elinho Mosca de trazer um partido completamente inovador é altamente preocupante, porque quem conhece um pouquinho da sua história e das suas visões de mundo, sabe que as visões de mundo do Elinho Mosca não apenas estão completamente alinhadas à visão de mundo para 2030 do Fórum Econômico Mundial. Quais são? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tudo que você quiser você vai pegar emprestado, vai ser entregue na sua casa por um drone, a implementação do crédito social, a substituição do dinheiro por um crédito, energético ou uma renda básica universal, toda essa ideia, né, a fusão do homem com a máquina, o progresso da inteligência artificial, toda essa ideia da quarta revolução industrial, do capitalismo de stakeholder e do próprio livro que fala da crise sanitária e o grande reset, toda a ideia do grande reset, meus amigos, está lá na mente, no cérebro do Elon Musk. Por quê? O que o Klaus Schwab prega no Fórum Econômico Mundial, o avô do Elinho já pregava em 1936, meus amigos. Então, realmente, isso é altamente preocupante. Eh, esse plano todo, para ele ser implementado, para o Elinho Mosca conseguir implementar esse plano, tem que ter uma desilusão nos Estados Unidos. Para esse plano ser implementado, a galera que apoia hoje o Partido Republicano e o presidente Donald, eles precisam ficar desiludidos com o presidente Donald. E não é por acaso que o Elinho Mosca está aproveitando essa situação aí, o povo descontente com o presidente Donald por ele ter escondido a lista do Jefinho, ele está aproveitando para divulgar o seu partido, beleza? Agora, nós estamos vendo que se por um lado o presidente Donald está com um grande problema, por outro lado, o presidente Donald está sendo cotado para ser o novo vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se você ficou sabendo, mas o primeiro-ministro lá da Terra Prometida, o Bibi, ele teve uma reunião ontem com o presidente Donald. E eles estavam ali um pouquinho brigados e tal, mas parece que agora eles já estão amigões. Por quê? Porque na reunião de ontem, o líder da Terra Prometida presenteou o presidente Donald com uma carta de indicação ao Prêmio Nobel da Paz, elogiando os seus esforços para a estabilidade no Oriente Médio, um gesto que reforçou o tom de alinhamento entre os dois. Agora, meus amigos, se está tudo bem entre os Estados Unidos e a Terra Prometida, e se está tudo tranquilo entre eles, tem um pessoal aí com quem o presidente Donald tá feliz não, tá. Só uma questão, tem muita gente perguntando: "Será que realmente o presidente Donald tem chance de vencer o Prêmio Nobel da Paz de 2025?" O presidente Donald já tem várias indicações, principalmente por ele intermediar esse cessar-fogo entre a Terra Prometida e os iranianos, tá. As probabilidades que estão sendo calculadas hoje do presidente Donald vencer o Nobel da Paz é uma probabilidade de 27,8% de chance de vitória, tornando ele o favorito, tá? Então, meus amigos, deixa eu dizer para você, hoje, nessa terça-feira, dia 8 de julho, enquanto a gente está conversando aqui, o presidente Donald hoje é o favorito para vencer o Prêmio Nobel da Paz. E eu estou falando isso para vocês, ó, para que essa agenda do presidente Donald seja implementada do jeito que ele quer, ele precisa vencer o Prêmio Nobel da Paz e, na minha singela e humilde opinião, eu creio que ele vai vencer o Nobel da Paz, porque isso faz parte do plano, beleza?